Hoje nós vamos conversar sobre o significado daquilo que é chamado na literatura a Frente Ampla pelas Diretas Já, de 1984. Sobre a Frente Ampla pelas Diretas Já, de 1984, eu quero chamar a atenção para o fato de que ela ocorreu justamente no período final dos governos militares. Aquele período, ele é muito importante porque hoje nós vemos muitas pessoas debatendo na sociedade se estamos ou não vivendo um momento de iminência da quebra do Estado Democrático de Direito. Afinal, o ministro da Justiça, quando saiu do governo, ele saiu afirmando que ele não permitiria que houvesse a quebra do Estado Democrático de Direito. Ao dizer isso, suscita nos pesquisadores estudar e entender se isso estaria acontecendo e por que isso estaria acontecendo. Então, nesse sentido, eu quero chamar a atenção do seguinte fato. Há um debate na sociedade, afinal, há a possibilidade de um golpe? Aquelas faixas pedindo intervenção do STF, intervenção no Congresso Federal, intervenção no Congresso Nacional, como eles dizem, intervenção com o presidente na presidência. Isso seria o quê? Um autogolpe? Isso é possível? Afinal, em 1960, na década de 60, houve a mudança da composição do STF em curso, durante um golpe que estava em curso. O governo, é possível governar no caos? É possível governar fazendo ameaças? É possível governar criando terror? É possível governar provocando o medo? Esses são alguns questionamentos, que nós fazemos para refletir sobre a sociedade brasileira. Há perigo de desmoralizar as instituições democráticas, a Justiça, o Congresso Nacional, a imprensa, a OAB, a União Nacional dos Estudantes, os sindicatos, as entidades da sociedade civil. O que é isso? Por que eu digo que é importante entender o que foi as Diretas Já? Porque o período das Diretas Já, ele é compreendido se a gente entender o que aconteceu no período que precede, né, a essa manifestação. Por quê? Porque um golpe militar ele foi dado com atos institucionais lentamente. O ato institucional número 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5, até o 17, sendo o 5 mais perverso de todos. E 104 atos complementares. Então, é por isso que a sociedade brasileira ela fica sempre muito atenta com algumas bandeiras de lutas, com algumas manifestações, sobretudo com manifestações antidemocráticas. A anistia, por exemplo, queria-se lenta e gradual, né? A oposição consegue ampla, geral e restrita para permitir realmente avançar o processo democrático. Então, a campanha das Diretas ela foi lançada por Teotônio Vilela. Por Teotônio Vilela, em 1983, ele era um senador alagoano e, à época, o Brasil vivia um momento de grande inflação, né? A inflação chegou, naquela época, a 239% ao ano, né? Que é elevadíssima. É o que se considera a recessão. No dia 31 de março de 1983, o PMDB realiza, em uma cidade chamada Abreu e Lima, em Pernambuco, fica na Grande Recife, um ato pelas Diretas Já. E esse ato foi um ato modesto, contou com cerca de 100 pessoas, mas em 15 de junho de 83, em Goiânia também foi realizado um ato pelas Diretas Já. Em novembro de 1983, em Curitiba, foi realizado um ato pelas Diretas Já. Em 27 de novembro de 1983, no Pacaembu, em São Paulo, foi realizado um ato pelas Diretas Já e houve grande repressão ao movimento.
né? Figueiredo, que era o presidente, considerava aqueles atos subversivos, né? No dia 24 de janeiro de 1984, no aniversário da cidade de São Paulo, aí ocorreu um grande ato, chamado, né, o ato que ocorreu no aniversário da cidade foi lá no Anhangabaú. Contou com 1.500.000 pessoas nesse ato. Esse foi um grande ato. Em todas as capitais ocorreram atos, em todas as grandes cidades ocorreram atos pelas diretas já. Aqui eu lembro, inclusive, na época nós fomos para João Pessoa, participar do ato de João Pessoa, fizemos o ato em Natal, ou seja, as diretas mobilizou o país inteiro, se uniu pessoas em torno da eleição direta para presidente. E foi muito importante enxergar a principal bandeira de luta. Por quê? Porque a partir dela desencadeava várias outras. E conseguir também ter a capacidade política de absorver, acolher pessoas que haviam apoiado a ditadura militar, mas que logo em seguida foram vítimas também da ditadura militar. Vários governadores de estado. E essas pessoas foram incorporando ao movimento pelas diretas, de forma que personagens importantes como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Dante de Oliveira, Gerson Camata, Eduardo Suplicy, Roberto Freire, Jarbas Vasconcelos, Moreira Franco, Sobral Pinto, Sócrates, Cristiano Torlone, Mário Lago, Jean Francisco Guarnieri, Chico Buarque, Beto Carvalho, Taiguara, Martinho da Vila, Osmar Santos, Franco Montoro, Orestes Quercias, Miguel Arraes, José Richas, FHC, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Leonel Brizola, Lula, Pedro Simon, Fafá de Belém, todos participaram dos atos pela direita. Você podia estar me perguntando por que cito o nome de todos? Exatamente para você entender o que foi as diretas. Artistas, intelectuais, jovens, políticos de todos os partidos, inclusive do PDS, que era o partido de base de sustentação do governo militar, saem da base de sustentação, vêm apoiar as diretas, para vocês terem dimensão da importância do que significa uma frente ampla. A frente ampla, ela não significa o desejo de um partido, ela não significa o desejo de uma liderança, ela não significa o desejo de lançar um candidato para a presidência da República. Pelo contrário, daqui a pouco nós vamos ver que várias dessas lideranças se candidataram e nem tiveram a votação expressiva. E nem por isso foram as maiores lideranças das diretas. Então, a emenda de número 5, de 2 de março de 83, chamada Emenda Dante de Oliveira, que era um deputado federal do PMDB, né, ela visava acabar com os colégios, com o colégio eleitoral e eleger o presidente da República. Ela teve 298 votos a favor, 65 contra e 2 abstenções. Aí, veja bem, essa frente ampla pelas diretas era um movimento realmente da sociedade civil. Ela surge dentro dos partidos, dentro do Congresso, mas ela abraça toda a sociedade. Ela sai do interior da sociedade para fora, né? Implodindo aquilo que a gente chamou de implodir o colégio eleitoral. Ou seja, o que é implodir o colégio eleitoral? As pessoas que eram do partido de sustentação do próprio governo, ela abandona o governo e vai apoiar as diretas, tão importante ela era. Então, elegeu o presidente para presidente, né? E eleger para presidente era então a meta. Por quê? Porque o presidente teria o compromisso de convocar um processo constituinte, como assim o fez. Uniu, portanto, todos os partidos existentes, inclusive, né, o do PDS. Os deputados do PDS rompem, migram para a oposição, discordando, inclusive, da candidatura de Paulo Maluf, e forma-se uma chapa que é José Sarney e Aureliano Chaves. O Aureliano Chaves também, o José Sarney também vinha do governo militar. O Aureliano Chaves também vinha do governo militar. Mas qual foi a vitória? Eleger o primeiro presidente civil brasileiro, ainda que no colégio eleitoral. Então, Figueiredo amplia a censura, amplia a violência, impedindo as manifestações, e Tancredo Neves, ao morrer no dia 21 de abril de 1985, que teve um papel importantíssimo, Sarney assume como esse primeiro presidente civil, né? Mas com o compromisso, e o fez, de convocar o processo constituinte. Lembrando que no dia 25 de abril de 84, na votação, houve um blackout, né? As coincidências, entre aspas, no sul e sudeste do país durante 2 horas.
todo mundo sabe que era para impedir as pessoas de assistirem à votação. E o Exército ocupou as esplanadas, né? Também todo mundo sabe que era para inibir a participação política de todos que ali se encontravam. Então, a frente não deu garantia das lideranças assumirem a primeira condição quando houvesse eleição. Pelo contrário, a primeira eleição ocorre em 1989, Collor vai ter 32%, Lula vai ter 16% e Brizola também 16%. A diferença entre Lula e Brizola é que Lula teve 16,69% e Brizola 16,4%. Covas, do PSDB, com 11%, o Collor criou, era um partido insignificante, né? Era o PRN. E o PT de Lula, o PDT de Brizola e Covas do PSB com 11%, e Ulisses Guimarães, a grande liderança das diretas, teve apenas 4%. Portanto, construir uma frente ampla, acreditando que dali vai sair um candidato, é de uma ingenuidade sem tamanho. O objetivo da frente não pode ser um processo eleitoral. São outros tipos de alianças para eleições. Os demais candidatos tiveram menos de 1%, como foi o caso de Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Enéas Carneiro e Fernando Gabeira. O Fernando Henrique Cardoso nem se candidata, vai depois ser governador, candidato a presidente em 1994 e 98. E o Maluf não se candidata e vai ser governador. Então, qual o legado daquela campanha das diretas? Importantíssimo na história política do Brasil, que tem sucessivas crises. Entender da necessidade de uma frente ampla, sempre excluindo dela a ultradireita, aquele setor da sociedade que não deseja a democracia. Esse tem que ser o critério para a construção de uma frente ampla num país que viveu a iminência de sucessivos golpes com forte participação das Forças Armadas ao longo de todo o período republicano. Nesse sentido, a Frente Ampla foi importante por quê? Das diretas já. Porque ela mobilizou a sociedade civil, porque ela unificou o país numa única bandeira de luta, que foi a eleição para presidente já. E porque, ao se unificar dessa forma, ela conseguiu eleger o primeiro presidente civil, convocar o processo constituinte e construir essa eleição, essa Constituição que nós temos, que nos deu, de todas as constituições brasileiras, é a principal e mais importante Constituição, que nos dá amplos direitos e que nós não podemos perdê-los. Logo, se há o risco da quebra do Estado de Direito, é buscar no passado as experiências para construir um futuro de democracia, de liberdades, de garantia do Estado democrático de direito. Essa é a experiência que fica para o nosso país. Em outros vídeos, nós continuaremos com outros temas aqui citados. Obrigada.